Milionário choca a todos ao saber o segredo que a empregada chorando na chuva contou. Era uma daquelas noites em São Paulo que grudam na pele. A chuva tropeçava no asfalto, caía pesada, cortando o silêncio da cidade como um sussurro furioso. Leonardo Ferraz, empresário de nome e fortuna respeitados, caminhava devagar, as mãos enfiadas nos bolsos do sobretudo escuro. A cabeça pesada, cheia de lembranças que ele queria esquecer. Ainda carregava a dor do último adeus à filha Clara, uma ferida que nenhum sucesso ou luxo conseguia fechar. De repente, um som atravessou a cortina cinza da tempestade, um choro rouco, de criança. Leonardo parou, o peito apertando. Ali, encostada na parede escura de uma viela quase invisível, uma garotinha tremia de medo e frio, o corpo pequeno encolhido. Seus olhos, enormes e assustados, brilhavam na noite molhada. Quando ela levantou o rosto, algo explodiu dentro dele. Aquele rosto era o retrato doloroso da Clara que ele tanto amava. Me ajuda! E Leonardo sentiu a garganta fechar. A menina se chamava Aurora e disse que a mãe, Iris, vivia na mesma rua onde sua esposa havia morrido meses antes. A coincidência era um soco no estômago. O passado que ele tentava trancar a 7 chaves veio correndo atrás dele naquela noite chuvosa. Sem pensar 2 vezes, ele a pegou pelo braço quente e trêmula e a conduziu até a delegacia mais próxima. Lá, a assistente social, uma mulher de olhar firme mas gentil, prometeu cuidar de Aurora enquanto tentavam encontrar Iris. Mas Léo não largava a menina. Quando a chuva afastava os outros, ele voltava ao abrigo, trazia brinquedos, contava histórias, e cada vez sentia um pouco daquele vazio que Clara deixou ir se preenchendo. Então Iris apareceu, como uma tempestade própria. Pele pálida, olhos fundos e expressão virada entre o medo e a determinação. Ela trouxe consigo uma história pesada. Um passado de violência, medo, decisões impossíveis. Lutava contra o ex-marido que a perseguia. Leonardo, que até então tinha vivido isolado, começou a sentir emoções que não sabia mais existir. Medo, esperança, proteção. A ligação entre ele e a Aurora crescia a cada visita, um fio delicado que puxava a escuridão para longe, por um momento, e dava abrigo, mesmo que frágil. Mas o que ninguém esperava era o segredo que Iris escondia. Algo tão pesado e obscuro que, se revelado, poderia virar a vida dos 3 de cabeça para baixo. O sussurro de uma verdade enterrada, uma sombra do passado que ameaçava não só o presente de Aurora, mas também o próprio coração de Leonardo, fazendo questionar tudo o que achava que sabia. Quem é Iris de verdade? E por que ela estava tão desesperada naquela rua que já foi palco da maior tristeza de Leonardo? O mistério só começava ali, na chuva, naquela noite que ninguém esqueceria. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chuva caía mais forte, ensurdecedora, como se quisesse apagar os últimos resquícios de esperança naquela noite. Leonardo, ainda olhando nos olhos de Aurora, notou um movimento na sombra da viela. Seu coração acelerou. Será que o passado viraria uma tempestade ainda maior? Iris apareceu, mas não sozinha. Um homem se aproximava. Sua figura era alta, quase monstruosa, e dominava o espaço como uma sombra. Leonardo sentiu um frio na barriga. Aquela era a figura que havia atormentado a mãe da menina, o ex-marido de Iris. Iris, ele gritou, a voz carregada de raiva e possessividade. Você não pode escondê-la de mim. A Aurora se encolheu, buscando abrigo no braço de Leonardo, que a segurou com força. Ele não sabia se deveria proteger a menina ou confrontar o homem. O olhar de Iris, porém, estava cheio de um terror que ele nunca havia visto antes. Ela sabia que a situação era grave. Leonardo deu um passo à frente. Ela está segura aqui. Você não vai tocar nela.
Aquelas palavras saíram mais como um desafio do que uma afirmação. Mas o homem sorriu, e era um sorriso que gelava a alma. Ah, você não sabe com quem está lidando, ele sussurrou, a voz baixa e ameaçadora. Íris não pode protegê-la para sempre. Você não sabe o que ela fez. Aquelas palavras ecoaram como um trovão, e o coração de Leonardo disparou. O que quer que o homem quisesse dizer, ele sabia que precisava descobrir. Mas antes que pudesse perguntar, Íris avançou a expressão desesperada. Chega, basta. Não fale assim na frente dela. A raiva dela estava misturada a um terror palpável. Você não entende. E naquele instante, os olhos do ex-marido mudaram. Ele parecia se divertir com o espetáculo. Entender? Eu entendo tudo. O que vocês escondem? Isso sim, é interessante. A verdade, Íris. A verdade que você esconde dessa criança e desse homem. Leonardo sentiu um nó se formar na garganta. O que estava acontecendo? O que seria tão terrível que poderia romper esse novo laço que ele havia construído com Aurora? A tensão era palpável, e ele podia sentir a chuva molhar sua pele. Mas o frio que vinha do homem, ali na sua frente, era muito pior. Íris, ofegante, virou-se para Leonardo. Você não pode acreditar nele. Ele está mentindo. Mas já era tarde. A semente da dúvida brotava em sua mente. Por que você estava sempre tão relutante em falar do seu passado, Íris? Perguntou Leonardo, a voz agora cheia de emoção. O que você está escondendo? Ela hesitou, e naquela pausa, cada segundo parecia uma eternidade. Aurora olhou para a mãe, seus olhos cheios de confusão. O homem, encostado na parede, assistia à cena com um sorriso torco, como se tivesse um poder invisível naquela situação. É a sua mãe que você realmente deve ter medo, garota. Ele disse, levando a mão ao queixo de Íris, como um predador em uma armadilha. Mas não se preocupe, eu não vou deixar você ir tão fácil. O jogo só começou. Então, a brutalidade do impacto daquelas palavras caiu sobre Leonardo como um peso. Será que Íris era mesmo quem ele acreditava? Ou ela escondia algo tão devastador que poderia transformar a vida de Aurora em um novo pesadelo? A chuva continuava a cair, misturando-se às lágrimas de todos eles. A tempestade na alma de Leonardo havia começado, e a verdade que pairava no ar estava prestes a explodir. O que mais ele tinha que descobrir? O que aconteceria a seguir? O cenário mudaria e tudo estava prestes a revirar em um caos que ninguém poderia prever. A chuva caía mais forte e ensurdecedora, como se quisesse apagar os últimos resquícios de esperança naquela noite. Leonardo, ainda olhando nos olhos de Aurora, notou um movimento na sombra da viela. Seu coração acelerou. Será que o passado viraria uma tempestade ainda maior? Íris apareceu, mas não sozinha. Um homem se aproximava, sua sombra longa e ameaçadora projetada na luz difusa dos postes. Leonardo sentiu um frio na barriga. A figura imponente e musculosa se movia com confiança, como se estivesse acostumado a causar terror. Aquela era a figura que havia atormentado a mãe da menina, o ex-marido de Íris. Íris, ele gritou, a voz carregada de possessividade. Você não pode escondê-la de mim. Aurora se encolheu, buscando abrigo no braço de Leonardo, que a segurou com força. Ele não sabia se deveria proteger a menina ou confrontar o homem. O olhar de Íris, porém, estava repleto de um terror que ele nunca havia visto antes. A mulher sabia que a situação era grave. Leonardo, sentindo seu coração em um compasso acelerado, deu um passo à frente. Ela está segura aqui. Você não vai tocar nela. A frase soava mais como um desafio, mas o homem sorriu, um sorriso maligno que gela a alma. Ah, você não sabe com quem está lidando, disse ele, sua voz baixa e irritante. Íris não pode protegê-la para sempre. Você não sabe o que ela fez. Os ecos de suas palavras quase paralisaram a cena. Leonardo sentiu um nó se formar na garganta. O que quer que o homem quisesse dizer, ele sabia que precisava descobrir. Antes que pudesse perguntar,
Íris avançou, a expressão misturando desespero e raiva. Chega! Basta! Não fale assim na frente dela. Sua voz soava afiada como vidro quebrado. Você não entende. Mas naquele instante, os olhos do ex-marido pareciam brilhar com um prazer grotesco ao ver a fragilidade entre mãe e filha. Entender? Oh, eu entendo tudo. A verdade, Íris, a verdade que você esconde da sua própria filha e desse homem. O silêncio se instalou. A chuva parecia parar por um momento, o mundo à sua volta desmaterializando-se, enquanto as palavras reverberavam. Íris, o que está acontecendo? Perguntou Leonardo, sua voz tremendo de preocupação. Ele olhou para a mãe, buscando respostas, mas encontrou apenas um vazio assustador. Aurora olhou de um para o outro confusa. O homem na sombra sorriu, e isso fez a pele de Leonardo se arrepiar. Você realmente não sabe, não é, querido? A sua amiga tem um segredinho muito bem guardado. Segredo? Que segredo? O medo começava a dançar como uma sombra ao redor de Leonardo. Você acha que a vida dela é só essa luta pela liberdade? Ela não só está fugindo, ela é procurada. Acredite, a história dela é manchada de sangue. E você pode estar na linha de fogo. Íris, pálida como mármore, recuou alguns passos, o olhar fixo no chão. Era como se a revelação a tivesse atingido em cheio. Leonardo olhou para ela, preso entre a esperança e a desilusão. O que ele está dizendo, Íris? O que você esconde? E então, antes que ela pudesse responder, o homem deu um passo à frente, se deliciando com o desespero deles. Parece que a mamãe tem muito a explicar, não é mesmo? Ele riu com um escárnio brutal. E se eu contar que a razão pela qual ela está tão desesperada é que Aurora não é a única que pode estar em perigo. Essa garota que você protege pode ser a chave para a verdadeira liberdade dela. Alguma vez você ouviu o termo sequestro emocional? Aquilo foi um soco no estômago de Leonardo. Você não pode estar sério. Seríssimo, meu amigo. O que você realmente acha que a Íris fez no passado? Tem algo muito maior em jogo aqui. E eu não sou o único que está de olho nela. Seu olhar se moveu, como se tomando uma medida de cada um deles. A chuva caiu mais forte, parecendo inundar tudo, e o peso das palavras pairava entre eles como um presságio. Leonardo estava paralisado por um paradoxo. O que ele poderia fazer agora? A verdade estava se revelando, mas de uma forma que ele nunca esperaria. O que mais estava escondido naquela noite caótica? O que mais Íris tinha que dizer? A tempestade na alma de Leonardo havia começado, e ele sentiu que tudo ao seu redor estava prestes a desabar. Uma nova dúvida e um medo voraz surgiram em seu coração. Ele havia tomado o lado certo. E assim, enquanto a chuva continuava a cair, ele se viu cercado por mistério e perigo, à espera do próximo movimento. A chuva caía mais forte, ensurdecedora, como se quisesse apagar os últimos resquícios de esperança naquela noite. Leonardo estava paralisado, cada palavra do homem que se aproximava ecoando no seu peito como um tambor ameaçador. Ele virou-se para Íris, buscando respostas, mas o olhar da mulher estava fixo no chão, e isso o fez sentir um nó na garganta. A verdade que você esconde da sua própria filha. A frase do homem estava gravada nas paredes da viela, reverberando em sua mente. Ele não entendia. O que poderia a mulher que ele estava começando a amar ter feito de tão terrível? A Aurora, com os olhos arregalados, estava prestes a perguntar algo, mas o homem foi mais rápido. Você não está curioso sobre quem realmente é Íris, ele declarou, um sorriso escuro no rosto. A sua linda mãe é mais do que parece. Ela é uma fugitiva. As palavras atingiram Leonardo como um soco. Uma fugitiva? O que isso significava? Ele trocou olhares com Íris, que agora tremia. O homem continuou, sua voz ressoando, cada vez mais intensa na noite. Ela veio de uma vida de crimes. O que acha que a trouxe a esta cidade? Fugir do seu passado? Para de mentir! Íris gritou, lutando para conter a dor na voz. Mas Leonardo já estava perdido nos seus pensamentos. Nunca se preocupara em perguntar sobre o passado dela.
Agora a dúvida se expandia como uma sombra em sua mente. O quê? Você não sabia? O homem sorriu, saboreando cada palavra. A polícia não para de buscar por alguém que se parecia com ela. Uma ladra. Uma mulher violenta. E, sim, ela fez coisas muito ruins. A mente de Leonardo correu. Imagens da vida que Iris poderia ter aparecendo em flashes. Ele se virou novamente para ela, os olhos exigindo uma resposta. Iris, o que ele está dizendo é verdade? Ela hesitou. Leonardo, por favor. Eu. Sim ou não? O tom dele estava carregado de uma mistura de raiva e medo. Ele tinha que saber, embora soubesse que o que ouviria poderia acabar com tudo. O homem à margem se deliciava com o espetáculo. Eu era parte de algo maior, um grupo, um esquema, mas não sou mais essa pessoa. Eu juro, fui forçada a fazer coisas que não queria. Eu sei para proteger minha filha. Eu sou uma mãe. A voz dela estava entrecortada, quase quebrando em lágrimas. Leonardo sentiu o chão desabar sob seus pés. O que ficou escondido por tanto tempo agora explodia diante dele. Enquanto a chuva batia com força, ele teve um pensamento devastador. E se Aurora também fosse parte da sombra desse passado? O que mais ele não sabia? Aurora, ainda agarrada ao braço dele, olhou para os dois, confusa. Mãe, o que está acontecendo? A fragilidade na voz da menina foi um golpe no coração de Leonardo. Não liga para ele, querida. Ele mente. Iris disse num tom quase frenético, mas as palavras dela não tinham a força necessária. Leonardo sentiu uma fúria crescente. Se aquela mulher tinha algo a esconder, poderia ser ainda pior do que o homem estava insinuando. Mas então, o inesperado aconteceu. Uma sirene cortou a noite, ecoando por toda a viela. As luzes vermelhas começaram a se aproximar, iluminando os rostos encolhidos de medo. O homem sorriu de forma cruel. Parece que seus segredos estão prestes a vir à tona. Iris, você nunca vai escapar do que fez. E ao dizer isso, ele deu um passo para trás, desaparecendo na escuridão da rua. Leonardo olhou em volta, o pânico crescendo. O que ele havia se envolvido? E agora, as autoridades estavam tão perto. O passado de Iris estava prestes a ser exposto. Mas e quanto a Aurora? E se ela fosse arrastada junto? Com a sirene se aproximando, a tensão no ar era palpável. Iris, precisamos ir. Ele gritou, puxando a menina para mais perto. O que mais estava escondido naquela tempestade? A verdade estava prestes a desabar, e Leonardo não tinha certeza se conseguiria protegê-las de tudo o que vinha pela frente. A sirene cortava a noite. Um grito desesperado que se aproximava, enquanto Leonardo tentava juntar os pedaços da situação. A adrenalina pulsava em suas veias. O homem havia desaparecido na escuridão, mas as ameaças ainda pairavam no ar, pesadas como a chuva que caía incessantemente. Ele olhou para Iris, esperando uma resposta, uma explicação. Precisamos ir agora, ele disse, puxando a Aurora mais perto, protegendo-a com o braço. O medo estava estampado no rosto da menina, e isso cortava o coração de Leonardo. Ele precisava ser forte, precisava agir. Mas antes que pudesse dar um passo, uma luz ofuscante iluminou a viela. Era um carro da polícia, faróis brilhando como estrelas agressivas. Saia do caminho, mãos para cima, gritaram os oficiais, saltando do veículo com armas em punho. A cena se transformou em uma confusão de gritos e movimentos. Leonardo se virou para Iris, os olhos cheios de perguntas. O que você fez, Iris? O que está acontecendo? A pressão aumentava como uma tempestade incontrolável, e a voz dele saiu trêmula. E foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Iris, com os olhos arregalados, deu um passo para trás, como se uma onda de choque a tivesse atingido. Leonardo, escute. Sua voz estava agora carregada de um desespero visceral. Você precisa saber. Mas antes que pudesse terminar, um tiro ecoou na noite, cortando a tensão no ar. O impacto foi brutal. Iris caiu no chão, o corpo encolhendo-se em um movimento de dor. Mãe! Aurora gritou, sem conseguir entender o que acabara de acontecer.
Leonardo sentiu o mundo desabar. Ele correu até Iris, o coração acelerado, e se ajoelhou ao lado dela. O sangue se espalhava, um contraste cruel, contra o asfalto escuro. Por favor, não. Balbuciou, enquanto suas mãos tremiam, tentando estancar o fluxo. Iris olhou para ele, desorientada. Mas havia algo nos olhos dela que o deixou gelado. Uma mistura de medo, mas também de alívio. Leonardo, eu não sou quem você pensa que sou. As palavras dela saíram com dificuldade, cada sílaba tornando-se uma luta aparente. Tudo o que eu fiz foi por causa de... A sirene continuava a gritar, mas Leonardo não conseguia desviar o olhar dela. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Sua voz era um sussurro, atormentada pelo pânico. E então, ela fez algo que ele nunca esperaria. Com um último esforço, Iris puxou uma corrente do pescoço, revelando um pequeno pingente, um símbolo que Leonardo reconheceu imediatamente. Por favor, a verdade. Aurora é... Sua voz se apagou com um gemido, mas a expressão de revelação em seu rosto caiu como um balde de água fria na mente de Leonardo. Um gelado permanente subiu pela espinha dele. O quê? Ele sussurrou, incapaz de processar. Aurora? O símbolo? Não, isso não podia ser. Uma sombra do passado trágico de Iris passou por sua mente. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas o que elas revelavam era um pesadelo. A polícia estava mais próxima, e o desespero de Leonardo aumentava. Aurora, ainda paralisada pelo choque, olhava entre os dois, confusa. Mãe, o que está acontecendo? O que você fez? Iris, com um último respingo de força, murmurou. A verdade é que a sua vida, tudo isso, é uma mentira. E nesse instante, Leonardo percebeu. O que ele acreditava sobre a proteção de Iris e o amor dela por Aurora era mais complexo do que parecia. Ele estava no centro de uma teia de mentiras, e as repercussões disso poderiam destruí-los. As palavras dela pairavam na atmosfera pesada, como um eco distante, enquanto a realidade se despedaçava ao seu redor. Os policiais aproximavam-se, e ele sabia que a verdade podia ser mais devastadora do que qualquer tiro. O cerco estava se fechando, e agora ele tinha que decidir o que fazer com as revelações que acabara de receber. A tempestade estava apenas começando, e o que mais poderia vir à tona? Leonardo estava ajoelhado ao lado de Iris, o corpo dela tremendo, suas palavras cortadas pela dor e pela pressão das sirenes que se aproximavam. O coração dele batia descompassado, e ele lutava para absorver tudo o que tinha acabado de ouvir. A verdade é que a sua vida, tudo isso, é uma mentira. Essas palavras ecoavam em sua mente. Um golpe que bagunçava tudo o que ele acreditava saber. A pressão aumentava. Ele olhou novamente para Iris, seus olhos pedindo uma resposta. Mas antes que ela pudesse falar, outra figura surgiu, quase como um fantasma da neblina da noite. Um homem, com roupas escuras e chapéu, apareceu na virada da viela, sua presença enérgica como um trovão em meio à chuva. Era um estranho, mas havia algo familiar em seu olhar, quase predatório. Iris, você não se esconde para sempre, o homem gritou. E a expressão de Iris mudou de desespero para pânico total. Não, você não pode estar aqui. A voz dela soou como se estivesse prestes a quebrar. Leonardo se levantou, ainda agarrando Aurora pela mão. A menina estava encolhida, assustada, e seu olhar fixo na mãe seguiu a sequência de acontecimentos com uma mistura de medo e confusão. Esse homem poderia ser o ex-marido? Alguma figura do passado de Iris? O que mais ele tinha que saber? O intruso se aproximou, como uma sombra, os olhos brilhando com uma intensidade que quase parecia um desafio. Eu sempre soube que você voltaria. Sempre soube que iria causar problemas. E então ele olhou para Leonardo, medindo-o, avaliando. Quem é você? O que está fazendo aqui? Leonardo sentiu uma onda de raiva e proteção surgirem, mas também havia uma semente de dúvida plantada em seu coração. Eu sou alguém que sabe a verdade. O que Iris fez e o que isso significa para sua filha, o homem declarou, seu tom de voz quase conspiratório.
Ele se inclinou para Íris, e isso fez um arrepio subir pela espinha de Leonardo. Você não me escondeu dela, não é? O segredo é muito maior do que você pensa. Aurora estava a um passo de explodir em lágrimas. Mãe, o que está acontecendo? O desespero dela era contagiado pelo clima opressivo da cena. Isto não é o que parece. Íris começou, mas não conseguiu completar a frase. O brilho do olhar do homem mudou, e foi como se uma armadilha estivesse se fechando ao redor deles. Então, o que ela fez realmente? Prepare-se para a revelação. Ele se virou de volta para os policiais que se aproximavam, com a certeza de que ele tinha o controle da situação. Eu só vou dizer o que todos precisam saber. Íris não é apenas uma fugitiva. Ela não está aqui só para proteger a filha. A verdade é que a Aurora não é apenas criança dela. É o resultado de uma relação com mim. O ar parou por um momento como se a própria chuva tivesse hesitado em cair. A revelação caiu como um peso insuportável. Leonardo olhou para Íris como se esperasse que ela dissesse que era mentira. Mas os olhos dela estavam cheios de horror e culpa, uma ferida aberta em seu coração. Não, isso não pode ser verdade. Aurora gritou, seus olhos cheios de lágrimas, olhando entre os dois adultos, buscando uma explicação lógica. Mas Íris, entre soluços e dor, murmurou. É verdade, meu amor. Mas não quando você pensa. O desespero na voz dela escavou ainda mais fundo. O homem sorriu, como um gato que pegou o rato. Você vê? A verdade sempre vem à tona. Íris, será que você realmente pensou que poderia me deixar para trás? Leonardo estava atordoado. Tudo o que ele havia acreditado, cada minuto que se passou ao lado de Íris, agora estava se transformando em uma nebulosa de mentiras. Então, você estava com ele? A pergunta explodiu em sua mente e saiu em forma de grito. Não, não assim. Era outra vida. Eu era forçada. Você tem que acreditar em mim. A voz de Íris era um misto de raiva e dor, mas a revelação tinha um peso que ele não podia ignorar. Enquanto as luzes da polícia se aproximavam, a sombra da verdade prometia desmoronar tudo. O choque estava evidente na expressão de Aurora, e Leonardo percebeu que a tempestade na vida deles estava longe de passar. Ele tinha que decidir a quem realmente proteger. A mulher que amava, que pode ter encoberto a verdade com uma mentira, ou a menina que agora estava envolta em um mundo que era mais sombrio do que poderia imaginar. O que aconteceria caso tudo fosse exposto? A chuva caía, sempre caída, mas agora refletia uma nova iluminação. O logo próximo do colapso estava à vista, e o que era um momento comum se tornava uma cascata de consequências. Uma escolha teria que ser feita, e Leonardo sabia que, independentemente do que decidisse, nada seria como antes. Leonardo estava ajoelhado ao lado de Íris, sentindo a vida dela escorregar. O peso da verdade era esmagador, o rosto dela desfigurado pela dor que ele nunca quis ver. Íris, por favor, me conte a verdade. Sua voz tremia, como se clamasse por um pedaço de esperança em meio ao caos. Leonardo, não, não posso. Ela gaguejou, enquanto o homem de roupas escuras se aproximava, um sorriso sádico estampado no rosto. Meu amigo, se ela não pode, eu posso. Você vai querer ouvir isso. O jeito que ele pronunciou a frase fez um frio percorrer a espinha de Leonardo. Íris não é apenas uma fugitiva. Ela é parte de uma rede maior. E você, Leonardo, foi pego no meio disso tudo sem saber. E mais, Aurora. Aurora o quê? A raiva e a ansiedade pulsam em seu peito. Ele se virou para a menina, que agora olhava de um para o outro, confusa e assustada. Não é possível. Se eu dissesse que sua filha é especial. O homem riu, como se estivesse contando uma piada. Não é só uma mãe tentando protegê-la. Aurora é a chave para algo muito maior. Algo que pode colocar você em um grande perigo. Leonardo sentiu o mundo girar. O quê? O que você quer dizer com que ela é especial? Sua voz saiu como um eco na noite. O homem estava prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo. Foi então que um grito cortou a cena, uma voz familiar que se misturou ao som da sirene.
Iris era um policial. Ele estava lá, arma em punho, gritando ordens e cercando a área. A luz da lanterna dançava nas paredes da viela, criando sombras enormes que pareciam devorá-los. Não, não, espera! Iris se colocou diante de Aurora numa tentativa desesperada de proteger a filha. O policial, com medo no olhar, hesitou. Desculpe, Iris, temos ordens. Precisamos prender você. A tensão explodiu. O homem de roupas escuras riu, um riso gelado que cortava o ar. Agora você vai ver, Iris. Seus segredos estão todos expostos. Ele saiu, desaparecendo entre as sombras, e deixou um rastro de pânico. As palavras que ele deixara no ar ecoaram na mente de Leonardo. Aurora é especial. A percepção começou a se formar, como um quebra-cabeça que não fazia sentido. O que você está escondendo, Iris? Não deixe que eles a levem. Iris implorou, agarrando a mão de Aurora como se fosse a última âncora em um mar revolto. Mas o policial estava se aproximando, sem saber como lidar com a situação. Mas no meio da confusão, Aurora começou a se contorcer, uma expressão de dor se formando em seu rosto, como se algo estivesse emergindo dela. Mãe, eu não sei, eu sinto algo. A menina começou a tremer, sua pele brilhando sob a luz da lanterna. Não, não pode ser. Iris murmurou. O medo tomava conta. Aurora, controle-se. E então aconteceu. Uma onda de energia percorreu o corpo da criança. Os policiais recuaram, assustados. A luz que emanava de Aurora intensificou-se, quase ofuscante, e os objetos ao redor começaram a vibrar. O ar estava pesado e a atmosfera mudava. Leonardo ficou paralisado. O que estava acontecendo? A verdade que Iris tentou esconder estava prestes a ser revelada, mas não da maneira que ele esperava. E antes que pudesse entender, uma explosão de luz branca irrompeu, fazendo todos na viela desviar os olhares. Quando a luz finalmente diminuiu, a cena havia mudado drasticamente. Aurora estava de pé, seus olhos brilhando intensamente, e o policial estava agora no chão, paralisado, como se a própria realidade tivesse se moldado ao redor dele. O que quer que tivesse acontecido, a vida de todos ali mudara para sempre. Leonardo olhou para Iris, que com o semblante em choque, começou a sussurrar. Não era para isso acontecer. Eu precisava proteger você. Precisávamos. Por um segundo, a luz da lanterna na escuridão parecia insignificante diante da radiação que emanava da menina. E no silêncio que se seguiu, as perguntas surgiram. O que isso significava para Aurora? Para ele? E principalmente, qual seria o custo de todos aqueles segredos? Agora, a tempestade estava dentro deles. O que mais viria à tona no decorrer daquela noite fatídica? Leonardo estava lá, atordoado, enquanto a luz intensa de Aurora iluminava a viela. Ele não sabia o que pensar. A visão da menina se contorcendo esvaía qualquer noção de controle que ainda restava. Aurora, calma, controle-se. A enxurrada de emoções pesadas ao seu redor era quase opressora. O policial, antes ameaçador, agora estava parado, inerte, como se um feitiço o houvesse aprisionado. O clima era de expectativa angustiante e o mundo parecia girar em torno daquela experiência que desafiava toda a lógica. O que a sua mãe esconde? O murmúrio ecoou na mente de Leonardo. A aparência de Aurora mudou. Flashes de luz e energia pareciam pulsar ao redor dela, fazendo o chão vibrar. O que está acontecendo? Ele pensou, sua mente em frangalhos. Iris, descontrolada graficamente, se pôs entre o policial e a filha, como se fosse uma barreira viva contra um destino incerto. Mas Leonardo estava paralisado. Ele não sabia se devia ir até elas ou permanecer onde estava. A cena mudava rapidamente e ele sentia que algo muito maior estava em jogo. Aurora, concentre-se. Você consegue. Iris exclamou. Seu olhar estava de desespero, como se ela estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Mas a menina parecia incapaz de ouvir. A energia ao redor dela se intensificava, um brilho mais forte a cada segundo. Em um instante, irrompeu um eco estrondoso, como um trovão, e alguém, emergiu da neblina da noite. Os braços de um homem surgiram, se adiantando a um passo ameaçador,
e uma sombra, mais que conhecida, projetou-se sobre a cena. Íris, gritou ele, sua voz carregando uma raiva que fazia a atmosfera vibrar. Você não deveria ter feito isso. O mundo estava prestes a se desmoronar. Leonardo virou-se. Seus olhos fixos naquele homem, a fúria e a traição dele pareciam saltar para fora da escuridão. O que você faz aqui? Perguntou o ímpeto. O que você quer? Mas o homem não respondeu. Em vez disso, sua atenção estava focada em Aurora. E então, um sorriso sutil se formou em seus lábios. Vejo que você já despertou o poder dela, Íris. Ele riu, olhando intensamente. Você não percebe o que isso significa, não é? A verdade do que realmente são. O que você se tornou. Ele ergueu as mãos, gesticulando para a menina. E será muito perigoso. Leonardo se ajoelhou ao lado de Íris, que estava em estado de choque, sem saber se poderia proteger a filha. A voz do homem era um veneno. Você teve dúvidas sobre ela, não teve? Que era apenas uma criança. Mas ela é o que você temia. Uma arma, uma herdeira. As palavras cortaram como uma faca. Leonardo olhou para Íris e a expressão dela era uma mistura de dor e angustiada aceitação. O que você disse, Íris? Sua voz quase falhou ao atravessar o peso emocional presente. Leonardo, não era só eu. O que ele está dizendo é verdade. Mas não do jeito que você pensa. Íris respirou pesadamente. A Aurora não é comum. Eu nunca quis. A revelação ali era como uma bomba prestes a estourar. A verdade que até então estava entalada na garganta de Íris, agora se esvaía. Os policiais começaram a recuperar a compostura, atordoados pelo que viam. Mas, antes que qualquer algo mais se desenrolasse, o homem deu um passo à frente, seu olhar fixo em Aurora. A você tenho todos os direitos. Você é a única que pode acabar com isso, com o que eu e sua mãe iniciamos. Veja o que eu criei em você. Parem! A Aurora gritou, sua voz ecoando, carregando um poder que parecia desintegrar o espaço ao redor. E então, com uma explosão, um raio de luz centelante atravessou o ar, abrangendo todos na viela. O impacto fez o chão tremer. Enquanto a cena se desenrolava em uma intensidade catastrófica, Leonardo sentiu o chão sendo arrancado sobre seus pés. A luz consumiu a noite, a energia e a dor colidindo em um espetáculo que desafiava a compreensão. E, na fração de tempo que se seguiu, tudo mudou. A luz do poder de Aurora revelou flashes de memórias ocultas, que não eram apenas sua, mas de Íris também. Contém imagens de um passado sombrio, de uma história que conectava todos eles. Um grito angustiado se partiu do peito de Íris. O homem riu, sua figura agora se fundindo com a luz, como uma sombra destemida. Agora você entende, você é tudo o que eu sempre quis, Íris. O eco de suas palavras explodiu na noite, e como se um espelho quebrasse, uma visão aterrorizante revelou-se. A luz pulsou mais uma vez, e de repente um mar de revelações envolveu Leonardo. Seres de poderes muito antigos dançaram na sua visão. Ele ficou paralisado. O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras? A ideia de que a realidade poderia não ser o que parecia zunia em sua cabeça. Quem era realmente Íris? E quem se escondia nas sombras da mente de Aurora? O choque da revelação mais profunda estava prestes a desabar. E a verdadeira batalha pelo destino de todos ali começaria. A tempestade ainda não havia terminado, e Leonardo ficou sem ar, ciente de que o futuro deles dependia da verdade que estava prestes a emergir. A luz ofuscante pulsava ao redor de Aurora, seu pequeno corpo emanando uma energia que parecia irromper do inconsciente coletivo. Leonardo estava atordoado, preso em um turbilhão de emoções, e no fundo havia um medo crescente. O homem de roupas escuras, com um sorriso sinistro, observava a cena como se fosse um espectador de um espetáculo trágico. Apenas veja, Íris.
Veja o que ela pode fazer, ele exclamou, e a expressão de Iris se transformou em pura angústia. O policial paralisado ao fundo começou a se mexer, como se estivesse despertando lentamente do transe. Mas então, ao invés de um grito ou um sussurro, Aurora soltou um grito de dor. Era profundo, estrondoso, e fez com que todos na viela congelassem. Mãe, eu não consigo controlar. A energia dela parecia se expandir, um turbilhão de luz e sombra. E Leonardo sentiu o ar vibrar ao seu redor. O homem se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma excitação insana. Viu a verdadeira natureza dela. A herdeira de uma linha de poder. O que Iris tentou proteger, mas agora é tarde demais. Leonardo olhou para Iris, desesperado por respostas. Iris, o que isso significa? O que está acontecendo com Aurora? Ela não respondeu. A única coisa que conseguiu fazer foi puxar Aurora para perto, como se a abraçar pudesse conter a tempestade que estava prestes a acontecer. E antes que ele pudesse entender a gravidade da situação, um novo barulho irrompeu na escuridão. Um som metálico, seguido por gritos de socorro. Ajuda! Socorro! Os olhos de Leonardo se arregalaram ao perceber que a figura familiar que lutava para se desvencilhar da multidão era Clara. A filha que ele achava que havia perdido agora estava de pé, naquela viela, entre os policiais e a sujeira do chão. Clara! Não! A voz dele saiu como um eco arrastado, repleto de incredulidade. Ela não poderia estar ali. Era um sonho, um truque da mente atormentada. Pai! A voz dela cortou o ar e todos se viraram para ela, paralisados. Você não entende. Eu estou aqui para parar isso. O rosto de Clara estava pálido, mas determinado, e a explosão de luz em volta de Aurora começou a diminuir, como se a presença dela estivesse diminuindo a força daquele poder. O homem na sombra mudou. Seu sorriso agora era uma máscara de confusão, e seu olhar mudava ao observar Clara. O que você está fazendo aqui? Isso não tem nada a ver com você. E o mundo parecia colapsar. A energia em torno de Aurora começou a girar como uma tempestade, e Clara gritou: Eu sou a conexão. O que você iniciou está ligado a mim e a Aurora. Leonardo ficou paralisado. O que isso significava? Que laço era esse? Ele mal teve tempo para processar, e então a luz começou a brilhar intensamente, um foco de poder. Aurora se levantou, os olhos cheios de uma nova determinação. Eu não vou permitir que você machuque nossa família. E com um movimento, a luz irrompeu de seu corpo, entrando em uma nova dimensão. Clara tinha poderes? Como isso era possível? Ele sentiu a tensão se intensificar. O homem que parecia ser o vilão agora olhava para as duas, apavorado. O que você fez? Isso não pode estar acontecendo. Ele recuou, como se fosse atingido por uma onda invisível de energia. Mas a verdadeira reviravolta chegou quando os policiais, antes em alerta total, se tornaram inertes, como se estivessem sob o domínio de algo muito maior. O que é isso? Murmurou um dos oficiais, balançando a cabeça. Não pode ser, disse Clara, o horror refletindo em seu rosto. As narrativas antigas, as histórias não contadas, tudo começando a fazer sentido. Vocês não podem nos parar. Eu não sou só uma filha perdida. Eu sou parte de algo maior. O grito de Aurora ecoou pela viela, e antes que tudo pudesse se transformar em uma batalha, aquelas palavras se cristalizaram na mente de Leonardo. O que mais cada uma delas tinha a esconder? E ali, no olho da tempestade, o que antes parecia um ataque, agora parecia cocriar uma nova verdade. Havia algo escondido entre eles, uma história de poder e proteção. Laços que cruzavam gerações. O futuro deles agora pendia por um fio. A tempestade ainda estava longe de acabar, e as revelações ameaçavam devorá-los. O que mais o passado escondia? E como isso afetaria não apenas a vida deles, mas o destino de todos ao seu redor? A luz de Aurora explodiu, criando um espetáculo que fez o mundo ao redor deles desvanecer. O brilho iluminou a noite chuvosa, revelando Edgar, o homem das sombras, que foi pego de surpresa. Ele recuou, os olhos arregalados de assombro, enquanto Clara se posicionava ao lado da irmã, seu olhar determinado.
Vocês não podem nos separar, gritou Clara, com uma força que ninguém sabia que ela tinha. A energia pulsante de Aurora crescendo em torno delas formava um escudo brilhante, e Leonardo ficou ali, completamente estarrecido, reconhecendo que algo extraordinário estava prestes a desvelar-se. Iris, agora ao lado de suas filhas, inchou o peito. É hora da verdade, Edgar. A voz dela estava cheia de ressentimento e resistência. O homem parecia se divertir com a confusão, mas as palavras de Iris o paralisavam. A luz emana da união delas crescia como um sol nascente, pronta para confrontar as trevas do passado. Você não entende nada. Iris, você não pode controlar o que começou. Edgar gritou, mas havia um tremor em sua voz. Ele sabia que a força delas era mais poderosa do que suas ameaças. Aurora olhou para o pai, os olhos brilhando. Eu sou mais forte do que você pensa. O silêncio era opressivo antes da explosão. Rita, a policial paralisada, do lado de fora da cena, finalmente recuperou a compostura e ergueu a arma. O que está acontecendo aqui? O que eu estou vendo? A pressão da situação aumentava, e as luzes da sirene ainda ecoavam nos arredores. Naquele momento, Aurora, Clara e Iris uniram as mãos. A luz se intensificou, e uma onda de energia irrompeu, fazendo as marretas de Edgar ficarem inertes. O passado não vai nos controlar. Gritaram em uníssono. A ligação entre as três era forte, cada uma delas puxando um pouco da força da outra para enfrentar a sombra que a cercava. Leonardo sentiu um novo calor em seu coração. Ele se lembrou de Clara, de cada momento perdido e como tudo isso estava interligado. Se havia um caminho para a verdade, ele estava determinado a caminhar junto com elas. Ele deu um passo à frente, sua voz embargada. Estamos juntos nessa. Não há segredos que possam nos separar. E, com um instante de pura conexão, a luz disparou, transcendeu e iluminou toda a viela. Edgar estava lutando contra a força que se formava, mas a união delas era imparável. Isso termina agora, Clara afirmou, a luz a cercando, um farol para a esperança. A explosão de luz lançou Edgar para trás, fazendo com que ele caísse ao chão, e a polícia, agora alerta, cercou a área. Os oficiais estavam atordoados, mas prontos para desmantelar aquele caos. O homem foi capturado, e agora as sombras do passado começavam a se dissipar. Iris se virou para suas filhas, os olhos cheios de lágrimas, mas também de alívio. Eu sinto muito, minhas meninas. Sobretudo, amor passem. Clara abraçou, e Aurora fez o mesmo, unindo-se em um abraço que falava de perdão e entendimento. Mesmo no caos, um novo laço se formava entre elas. E ao perceber isso, Leonardo sentiu que uma nova jornada estava prestes a começar. Ele sorriu levemente. Vamos reconstruir tudo isso, juntas. A cena estava prestes a se desfazer em um novo amanhecer. Mas no fundo de seus corações ainda havia a sombra do que havia acontecido. Um mistério não resolvido pairava no ar. O que mais ficava escondido? Como um novo caminho seria construído depois de tanta dor? Então, enquanto os primeiros raios do dia começavam a surgir, uma mensagem importante ecoou. Agora, mais do que nunca, todos poderiam aprender com isso. E o que viria a seguir? A vida tinha uma forma de surpreender. E agora, você pode fazer parte dessa história. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que ainda estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e receber mais conteúdos como este. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos construir essa comunidade.